Bom dia para você aí de casa, bom dia amado do Senhor. Você sabia que você é amado por Jesus, você é amado por Deus. Sabe como é que eu sei disso? Porque você está vivo. A palavra de Deus diz que quando nós acordamos, a misericórdia dele se renova em nossa vida e a misericórdia dele se estendeu para a tua vida porque ele te ama. Amém. Bom dia, professor Leonardo. Bom dia, professora Joana. Quero te desejar uma feliz semana. Ah, feliz semana. Vamos desejar feliz semana para a igreja, então. Bom dia, igreja. Bom dia. A feliz semana para você. Feliz semana para você também que está aí em casa. Então, nesse momento, eu convido você que está em casa, pela graça de Deus, a nos olhar e falar com Deus eterno. Te convido você também, convido as pessoas que estão aqui junto conosco na Escola de Profetas. Vamos orar? Oremos. Soberano Senhor Jesus, Pai da eternidade, mais uma vez estamos aqui dentro da Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Louvamos o Teu nome pelo estudo da Tua palavra, pela noite que o Senhor Deus nos concedeu. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Quero te pedir Tua bênção sobre os nossos queridos que estão em casa, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque eles nunca desistem de fazer o ano bíblico, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar constantemente estudando a Tua palavra. Esteja conosco agora, nesse momento, que iremos louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. E é em nome de Jesus que já te agradeço. Amém. Amém. Então, nós amanhecemos nesse início de semana com muita esperança, com muito ânimo, sabendo que há poder, perdão e paz para todo aquele que se achega a Cristo. Então vamos louvar com o hino 210? Vamos. Se nós quisermos gozo, busquemos luz de Deus, colhendo as bênçãos com prazer que seu amor nos deu.
existe melhor maneira de iniciar uma semana, né? Iniciar com o pé direito na presença do Senhor. Glória a Deus, né? Agora, a gente não sabe o que essa semana nos espera. Talvez venha muitas provações por aí, você não sabe. Por isso que você tem que decorar o texto dessa semana, para você lutar com as armas do Senhor. O texto está lá em 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Você aí de casa, abra a sua Bíblia, nós estamos também aqui abrindo as nossas, para que a gente memorize esse texto e estejamos bem guardados no Senhor. Sim. Então, no 3, nós vamos falar o texto. Vamos lá? 1, 2, 3. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, do 5 ao 7. Eu quero cumprimentar você que está em casa, pela graça e pelo poder de Jesus, e dizer diante do universo que você é muito bem-vindo ao nosso coração, ao coração de Deus, ao coração da Escola de Profetas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos o privilégio de ter o nosso ano bíblico. Você precisa disso, eu preciso. Não há uma única pessoa que esteja isenta de cometer erros ainda mais graves, inclusive comprometer sua vida aqui e a vida futura, se ela não estiver em contato com a sabedoria divina, com a mente do Senhor, a maneira como Deus pensa. E estudar estas lições preciosas tem sido uma grande oportunidade que nós temos pela graça, pelo poder de Deus nessa escola. O estudo de hoje, então, está em Sofonias, capítulo 1 a 3. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 1 a 3, e depois Mateus 13, onde o Senhor Jesus nos ensina mais uma parábola. Você tem estudado conosco, tem enchido o seu coração com as coisas verdadeiras de Deus, e não podemos ficar com isso só para nós, não é? Nós temos a chance de mostrar isso para outras pessoas. Louvado seja o nome de Deus, porque a verdade do Senhor, quando entra no coração, nos torna um conduto, nos transforma numa fonte que leva para outra pessoa essa verdade que foi colocada em nós. A grande beleza da palavra de Deus é que ela não é uma semente que fica em nós, ela dá frutos.
muitos frutos, não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas que entram em contato conosco. Nós estávamos estudando até ontem o livro de Jó, lembra disso? Nós estávamos estudando o livro de Jó. E o livro de Jó termina de uma maneira épica, poderosa, cheia de bênçãos dos céus, onde nos mostra que muitas coisas nós não sabemos. Vocês se lembram de uma situação que já foi contada aqui no nosso estudo e que eu preciso contar novamente para que possamos contextualizar o que vamos estudar? Um homem branco chegou para um índio e disse assim: Índio, você não sabe uma série de coisas. O que nós sabemos é maior do que o que você sabe. E então, para exemplificar, ele pegou um pedacinho de madeira e desenhou um círculo no chão. E disse: Índio, o que você sabe é isso daqui. Você sabe bastante, mas é esse tanto só. E então, desenhou um círculo maior ao redor daquele e disse: o que o homem sabe é um pouco mais. Você está vendo esse círculo maior? O índio olhou o círculo pequeno, círculo grande, e então pediu um pedacinho de madeira que estava na mão do homem branco. E foi lá e desenhou um círculo maior ainda ao redor dos 2 círculos desenhados pelo homem branco. E ele disse: isso é que índio sabe? Isso é que homem branco sabe? E este círculo maior é o que nós 2 não sabemos. É muito interessante uma pessoa compreender que existem coisas que ela não sabe. Que existem situações que ela pode ter uma visão superficial delas, e eu posso arriscar a dizer que a maior parte de nós temos uma visão superficial a respeito das coisas, principalmente do que se passa com outra pessoa. O que nos dá discernimento e uma capacidade maior de entender as coisas é o poder do Espírito de Deus. E ele acontece de 2 maneiras. Eu preciso que você preste muita atenção nisso para fazer sentido o livro de Sofonias. Deus já nos deu orientações tremendas no livro de Jó, quando mostrou que pessoas sábias, amigos de Jó, estavam falando coisas que não eram verdade, embora parecessem que fossem tão cheias de sabedoria, mas não eram. Nós opinamos, nós várias vezes tomamos a posição de opinar por alguma coisa que nós não temos conhecimento de verdade. Os amigos de Jó fizeram isso. E esse tem sido o erro de muitos de nós. Muitas vezes fazemos isso. Não entendemos que existe um círculo maior em uma situação que não está claro aos nossos olhos. Mas o Espírito de Deus é capaz de fazer isso de 2 maneiras. Como? Abra seu ouvido. O Espírito Santo do Senhor, que é o desenvolvedor da sabedoria humana. Olha o que eu estou lhe dizendo. Existe a sabedoria divina e a sabedoria humana. O Espírito Santo é aquele que é capaz de mexer nisso e fazer, tornar com algum sentido. É derramado sobre a terra o Espírito Santo de 2 maneiras. Como o Espírito Santo é derramado? De 2 maneiras. A primeira, o Senhor Deus lança sobre todas as pessoas da terra, sem falhar uma. É Deus que dá, em sua bondade e misericórdia. Para o branco, para o preto, para o rico, para o pobre, para o empregado, para o empregador, para o culto, para o inculto. O Senhor Deus lança a porção X do Espírito de Deus sobre todos os seres da terra. Para quê? Não pense que você veio até aqui hoje, você que está em casa, pegou a sua Bíblia e veio estudar, porque você é bonzinho. Uma das razões é por isso, mas a principal é porque o Espírito de Deus lhe chamou. Você não pediu para ele chamar, mas ele chama. Ele vem. Ele vem e faz esse trabalho. Aliás, todas as coisas boas que tem em nós são resultado do que Deus faz. Não existe qualquer ação bondosa em nós. Eu vou te dizer uma coisa. Se fosse tirado o Espírito de Deus de nós, nós faríamos coisas terríveis que nós dizemos que as pessoas estão fazendo. Por que Moisés matou um homem? Por que alguém é capaz de estuprar, matar e judiar e fazer tantas coisas terríveis e objetáveis? Porque elas estão fora de um certo concerto, de uma certa porção, de uma certa quantidade de poder do céu. Porque aquilo que barra, o freio da ação humana é o poder do Espírito Santo.
O freio da ação humana é o poder do Espírito Santo. Nós pensamos que o Espírito Santo é algo que Deus dá para quem é bonzinho. Engano nosso. O Espírito Santo é o agente que nos faz bonzinhos. Ele é que faz em nós esse trabalho. Então nós precisamos, de forma muito clara e muito rápida e muito urgente, do Espírito de Deus. Sem Ele não faz, nós não temos cabeça boa, a gente decide errado, a gente faz coisas erradas, a gente continua nas errâncias que são muito naturais de nós. Essa é uma realidade. E o livro de Sofonias é uma continuação dessa ideia de Deus. Qual a ideia do Senhor? Te assusta agora para que você possa entender. Sofonias é um livro que se concentra na destruição total do dia de Jeová. Como? É isso mesmo que você está ouvindo. Um livro que se concentra na destruição total do dia de Jeová. Inclusive, mostra ali um povo diferente, que é exemplificado no capítulo 3, no verso 12 e 13. Não é interessante isso? Você pode observar que o Senhor Deus aqui está falando coisas muito grandes, dizendo que o Senhor Deus preparou um sacrifício, o sacrifício foi feito, e desse sacrifício tem resultado, segundo a cabeça de Deus, e é isso mesmo que aconteceu, um comportamento que às vezes não é o comportamento que Deus esperava. O Senhor Deus fez um sacrifício celeste imenso, e o ser humano não corresponde ao sacrifício de Deus. E o Senhor Deus diz aqui: cuida, congrega-te antes que saia o decreto. Veja Sofonias 2, verso 1. Vamos lá? Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Que interessante isso, né? Sim ou não? Existe um prazo para as coisas acontecerem. E o Senhor Deus abre uma página diante de nós e faz com que isso se torne urgente na nossa cabeça. O Senhor Deus estava falando por intermédio de seu profeta, chamando a atenção do povo e dizendo: há algo que vocês precisam fazer frente àquilo que eu já fiz. Aliás, Deus só cobra depois que ele já fez. O Senhor Deus nunca pede algo sem ele ter feito primeiro. A ciência de Deus é que ele sempre vai na frente. Ele sempre vai e trabalha. Tu quer ver? Dá uma olhada. Ele fala bem assim: não terás outros deuses diante de mim. Não é? Não é o que ele diz no primeiro mandamento? Sim ou não? Mas ele disse antes uma coisa. Primeiro, para ele pedir algo, ele falou uma coisa antes. Eu sou o Senhor teu Deus que fiz o quê? Tirei você da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Não faz. Quando ele chega para a mulher adúltera, ele diz assim para a mulher adúltera: ei, vem cá, querida. Vai e não peques mais? Não. O que foi que ele disse antes disso? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A primeira ação sempre foi de Deus e sempre será. Deus sempre vem primeiro amainando, cuidando, curando e dando exemplo. Depois ele pede de você uma atitude. E é isso que ele faz aqui em Sofonias. Ele abriu um leque, ele disse para nós, ele abriu todo o trabalho eterno de Deus e disse: agora é com você. E ele fala em Sofonias, vamos lá, capítulo 3, verso 12 e 13, é uma fotografia do que Deus espera de seu povo. Todo mundo abriu? Eu preciso ler isso com você. Diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no meu nome, no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Como isso é possível? De que maneira o Senhor Deus espera poder fazer valer estas palavras que você acabou de ler? Como é que o Senhor Deus é capaz de fazer conosco aquilo que prometeu? Nós estamos estudando o livro Parábolas de Jesus com os nossos irmãos de casa e eu gostaria de encher seu coração agora com essa grande, poderosa força e raiz que é capaz de nos dar um comportamento, como está escrito em Sofonias. De que jeito podemos ter um comportamento que faça valer a pena? Maior tesouro. O capítulo 8 do livro Parábolas de Jesus traz algumas verdades poderosas. Abra sua Bíblia em Mateus 13, que é de onde foi tirado este capítulo.
Mateus capítulo 13, por favor, dê uma olhada de um verso, quantas informações o nosso Jesus tem para nós. Mateus capítulo 13, veja que a Bíblia ela traz uma ideia, e essa ideia de forma muito clara, muito bonita, mas para o bom cavador, para encontrar o tesouro e a ideia que Deus gostaria. Capítulo 13 de Mateus, o verso 44, o Senhor Deus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, olha só que coisa interessante, achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Deixa eu comentar uma coisa com você. Pensou no texto? Ao ler, você conseguiu pensar nele? Você pensou no que você leu? O Senhor Deus está comparando uma situação que a gente via muito em filmes. Eu não sei quantos de vocês já procuraram um tesouro escondido. Já procuraram? Alguma vez passou no seu coração a ideia de que se você cavasse em algum lugar, podia ser que você encontrasse um tesouro? Alguma coisa que alguém tivesse esquecido, sim ou não? Eu estou vendo só algumas cabeças fazerem assim. Eu já fiz isso várias vezes. Vocês sabiam que eu ficava olhando para o lugar onde meu pai e minha mãe moravam? E eu ficava pensando, baseada nessas histórias que nós lemos, que pode ser que alguém num tempo passado tivesse esquecido um tesouro aqui. Já pensou se eu achasse? Que coisa boa? Quantos filmes foram feitos dentro dessa ideia? Quantas pessoas também antes de mim pensaram isso? Mas vocês sabem por que isso acontecia? Antigamente não havia os bancos. O banco era a terra. As pessoas, sempre que mudavam um governo, elas corriam e escondiam o que tinham, porque as pessoas sabiam que se por acaso o novo governo mudasse a maneira de ver, ia ver que eles tinham condição e dinheiro, e iriam pegar, peraí, que eu vou aumentar os seus impostos, você tem dinheiro, então o que eles faziam? Cavavam um buraco no chão e escondiam o que tinham. Mas a doença, a morte, alguma situação, e a pessoa podia morrer e então aquele tesouro ficava escondido. E outro então, mexendo na terra, encontraria o tal tesouro. Você gostaria de encontrar esse tesouro? Sim ou não? Você gostaria de ficar muito rico? Gostaria? Você gostaria de ter condição? Eu sei que a maior parte de nós fala, não, eu prefiro os tesouros, eu estou falando dinheiro mesmo. Você gostaria ou não? Sim. Ah, olha aí, alguns estão dizendo assim, E se eu disser que você já tem? E se eu te disser que você já é rico? E se eu te disser que você tem muito dinheiro, mas muito mesmo? É só saber olhar do jeito certo. E eu não estou falando de algo subjetivo, estou te falando de algo que realmente existe. Vamos tentar entender algumas coisas. O banco, então, era a terra. E algumas coisas que eu gostaria de ver para vocês e comentar sobre esses detalhes. Eu fiz alguns slides para facilitar a compreensão. Agora eu espero que esse negócio funcione. Olha lá. O que o livro Parábolas de Jesus diz? Que esta parábola ilustra alguma situação. Ilustra o valor do tesouro celestial e o que mais? E os esforços que devem ser feitos para quê? Peraí, para assegurá-lo? Você só pode assegurar uma coisa que você já tem, sim ou não? Não tem como você assegurar uma coisa que não é sua ainda. Você só assegura quando você possui. E ali diz que é preciso esforços para assegurá-lo. Olha lá, o descobridor do tesouro no campo estava disposto a quê? Por favor, eu queria que vocês, alunos, muito mais que nossos visitantes queridos que estão aqui, observassem isso porque isso é aula pura. O que diz ali? Ali diz com clareza que estaria então este homem que encontrou o tesouro disposto a privar-se de tudo quanto possuía, disposto a empenhar-se em trabalho árduo para alcançar as riquezas encobertas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quais são as riquezas que você já tem? Bora, eu quero que você pense. Saúde. Fé. Que mais? Família. Que mais? Salvação. Que mais? A vida. Que mais, gente? Capacidade. Que engraçado, ninguém falou de bens materiais. Vocês acham que bem material não é riqueza ou vocês não quiseram falar mesmo? Não precisa responder, sejam bem honestos.
Bora. Ou porque dentro de uma igreja fica meio estranho falar que isso é tesouro. Pensa. É preciso você pensar. A pessoa que quiser manter o tal do tesouro que já tem, vai precisar de um árduo esforço e vai ter que arriscar tudo. O que é esse tudo? É tudo que tem e tudo que tem valor na vida dela. Irmãos, esse conceito é um conceito muito, mas muito sério e pode parecer radical demais, mas não é um conceito meu. Olha, assim também o descobridor do tesouro celestial não terá, olha só, não encontrará, não achará nenhum trabalho por demasiadamente grande, nem sacrifício algum por demasiadamente custoso para obter os tesouros da verdade. Isso é o que está escrito no livro, eu só tirei de lá. O que vocês acham disso? Isso aqui parece radical? Deixa eu dar uma olhada mais no detalhe. Muitos têm olhos, mas não veem. Olha que coisa interessante. Ouvem, não ouvem. Muitos têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Inteligência, mas não discernem o tesouro escondido. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue saber o que realmente tem valor? Diz que rico e inteligente foi Faraó, que conseguiu ver o valor do escravo que ele tinha na sua prisão. E quando ele descobriu o valor que tinha, tomou a atitude certa e salvou o Egito inteiro. Sim ou não? E o Egito se tornou o dono do mundo. Que interessante quando alguém tem a visão correta. Que bom quando alguém consegue enxergar, que ela consegue ver o valor que existe. Que poder que existe em coisas que ela não sabia. Inteligente e rico foi Faraó. Que interessante isso. Você sabe o valor do que você tem na mão. Você tem valor, dá valor de verdade ao que tem valor. Ou nós estamos dando valor a algumas coisas que não têm valor. Porque aqui o tesouro estava oculto, não estava claro aos olhos, oculto, e era preciso cavar, era preciso ir atrás. E algumas pessoas não têm a disposição suficiente para enfrentar todo o trabalho que precisa para encontrar esse tesouro. Não tem disposição. Vocês já perceberam que nessa geração está mais do que evidente que as pessoas não têm disposição para as coisas difíceis? Sim ou não? Quanto mais difícil for, mais reclamação. É isso ou não é? Vocês já perceberam, eu estou falando hoje para um monte de professores, vocês trabalham com a cabeça de pessoas, não é? Com a mente. As pessoas, quando a coisa aperta, o que elas fazem? É verdade ou não é? E por que elas fazem isso? Porque elas foram muito poupadas, é uma das razões, sim ou não? Se você colocar uma pessoa no fogo, ela vai ter que resolver naquele fogo que está, porque está queimando, o que ela vai fazer? Se fica, se sai, se resolve o problema. Mas nós não permitimos nem que chegue perto do fogo os filhos da gente. Nós tornamos nossos filhos quase sem experiência. Nós temos uma camada da sociedade inexperiente. Por quê? Porque não passaram pelo fogo da aflição. Eu preciso que você pense. Quem é você de verdade? Quando a coisa aperta, você dá que jeito? O que é que deveria ou poderia acontecer para você perder o seu tesouro? O que é que se acontecesse, você botaria o pé para trás? Bora! O que é que se acontecesse com você, seria suficiente para você dizer, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais? Bora! Você tem que saber os seus limites. Você tem que entender até onde vai a sua capacidade de entender, aceitar e compreender algumas coisas da vida. Nosso Deus é um Deus muito misericordioso e muito bom, mas Ele é real, verdadeiro e honesto. E Ele não vai deixar a gente pensando que é possível ganhar um tesouro sem esforço nenhum. Porque quem ganha tesouro sem esforço nenhum, perde ele muito rápido. Sim ou não? Quem ganha um tesouro sem esforço, joga o tesouro fora. Joga ou não joga? Essa é uma verdade. Então a minha pergunta para você tem que ter resposta. Você que está em casa me ouvindo, você tem que responder. Aceitar a verdade eterna e imutável exige sacrifício. Deus não encobre sua verdade aos homens. Por seu próprio procedimento, eles se tornam obscurecidos para não entender a verdade. É o que o Senhor Deus diz aqui.
E quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que precisa acontecer para que eu mantenha o tesouro que Deus me deu? Olha só o que o Senhor Deus diz: aceitar a verdade eterna e imutável exige sacrifício, mas quem está disposto a aguentar o sacrifício exigido? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A sua paixão pelo que você faz, o seu amor por aquilo que você desempenha, as suas convicções pelas coisas que você tem na mão, pela sua missão, pelo seu chamado, elas estão em que nível? Presta atenção. Se você perdesse todo o seu salário, você continuaria fazendo o que está fazendo? No grande plano da redenção, um dos tijolos é você, sem dúvida nenhuma. O Senhor está reconstruindo o muro, o Senhor está reconstruindo uma sociedade que é o reino dele. Nesse grande plano da redenção você está lá com o desempenho que Deus deu para você. Mas se você parasse de receber dinheiro, você continuaria com isso ou você procuraria outra coisa para fazer? Qual é o valor que existe isso para você, independente de receber ou não? Porque às vezes coisas pequenas nos tiram do chamado que nós temos. Às vezes detalhezinhos. E aqui diz que é por pura falta de fé, ó. Desistimos cedo demais, não possuímos a fé que lhes asseguraria o tesouro celeste, atentavam para os tesouros terrestres. Isso aqui é a linguagem da própria palavra de Deus. E ainda diz mais, olha só o que fala: em Cristo a nobreza que Satanás quer encobrir aos nossos olhos. O que é educação superior? O Senhor Deus diz que aquele que busca esse tesouro encontra uma educação superior. O que é educação superior? Olha só, a Bíblia é a fonte das riquezas inesgotáveis de Cristo. A verdadeira educação superior é obtida pelo que, gente? Então, de novo, nós precisamos de uma pergunta. Quanto tempo nós temos gastado com o estudo da palavra de Deus? De verdade, não é para responder, é só para aí dentro do coração. Não precisa nem verbalizar. Quanto tempo levamos estudando a palavra de Deus? Eu sei que a gente estuda outras coisas, com certeza absoluta, porque senão não estaríamos no cargo que estamos. Mas a minha pergunta é: quanto tempo estudamos a palavra de Deus e ela, com ardor, com afinco, com vontade? O grande tesouro que Deus tem para nós não é só um chamado, ele vem da palavra. Ele vem da Bíblia, ele vem do conceito que a Bíblia traz e então faz a modificação em nossa vida. Quanto da palavra nós temos estudado? Quanto nós temos buscado, estudado, ido atrás? Olha só. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico: Senhor, que coisa tremenda. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, 28. O livro de Jó acabou de nos trazer esse conceito. E eu quero ler novamente porque o Senhor cita o livro de Jó ao falar esta parábola. Diz o seguinte, Jó capítulo 28, traz esse comentário com uma alegria muito grande. E ao ler isso daqui eu falo: Senhor, eu quero isso para mim, eu quero que isso aconteça na minha vida. Olha só. Vai lá. Por favor, observa o que é que o Senhor Deus diz no Jó 28, a partir do verso 12 em diante. Mas onde se achará sabedoria? É a pergunta que está sendo feita. Onde habita o entendimento? O homem não lhe compreende o valor. Não se pode encontrar na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. O mar diz: ela não está comigo. Não pode ser comprada com ouro fino. E continua ainda: nem o peso de prata por ela se trocará. Não pode ser comprada com o ouro fino de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com a safira. Continua, olha só. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem pode ser trocada por joias de ouro. Não se fará menção do coral, nem do cristal. O preço da sabedoria está além dos rubis. Irmãos queridos, nós é que não temos visão de quão grande poder está na nossa mão.
A gente não tem ideia. Mais do que qualquer coisa, olha, pode botar o nome que você quiser, dar a razão que você quiser para qualquer outro bem. Este é o maior, é o mais poderoso, é o único que importa, é o que a palavra de Deus diz para nós, que é o que vale a pena e está escondido. É preciso cavar e cavar muito. Aliás, se você for com uma colher, você encontra. Se você for com uma pá, encontra um pouco mais. Mas se você for com uma retroescavadeira, encontra bastante. E o Senhor Deus espera isso de nós, que nós tenhamos essa capacidade, esse desejo, essa vontade de fazer a coisa acontecer. E eu me impressionei muito nessa parte da leitura do que Deus disse, que uma pessoa pode ser culta, mas talvez não seja educada. Na lição de hoje diz que uma pessoa pode ser culta e não ser educada nem enobrecida. Olha só o que diz aqui, vamos juntos. Um estudante pode passar por todos os graus das escolas e colégios de hoje. Pode devotar todas as suas faculdades à aquisição de sabedoria. Mas se não tiver o conhecimento de Deus, o que diz aí? Se não obedecer às leis que lhe regem o ser, aniquilar-se a si próprio. Por hábitos errôneos, perde o respeito próprio, perde o domínio de si mesmo. Não pode ajuizar corretamente das coisas que mais intimamente com ele se relacionam. Vocês perceberam que a pessoa que não tem contato com a palavra de Deus, ela tem uma ideia errada sobre as coisas que vê? Sim ou não? E ela acha que tem que brigar por aquilo. Hábitos ruins, avante, olha o que diz mais. É negligente e desarrazoado no trato da inteligência e do corpo. Olha só o que diz aqui. Pela prática de hábitos incorretos, torna-se um náufrago. Não pode ter felicidade, pois sua negligência de cultivar princípios sãos e puros sujeita-o ao domínio de costumes que destroem a paz. Gente, que cuidado que nós temos em não sermos amigos de Jó, molestos, difíceis de trabalhar, que damos conselhos ruins, que temos uma impressão errada da vida, exatamente porque não buscamos o tesouro certo, a capacidade de enxergar as coisas como deveríamos enxergar. Que interessante isso. Uma pessoa pode ser culta, mas pode ser que ela seja mal educada. Que tremendo isso, né? O Senhor Deus diz, avante, olha o que mais ele fala. E a procura do tesouro, como é que acontece? Olha só. Tomam o veredito de outros pela verdade, sendo negligentes demais para empenharem-se em sincero e diligente trabalho, representado na palavra como escavar em busca do tesouro oculto. Outra frase, olha só. Percepções vivas e claras da verdade jamais serão a recompensa da indolência. O que é indolência? Preguiça, não é? Indolência é preguiça. Olha que coisa interessante. O Senhor Deus diz que nós não devemos ser preguiçosos em busca desse tesouro. Sem paciente, fervoroso e constante esforço, não se pode conseguir com sucesso esse tesouro que Deus disse que é nosso, né? Agora, presta atenção, eu quero que você leia junto comigo, vamos lá. É parte do livro de hoje. O que é que diz lá? Aquele que quiser procurar o tesouro oculto com bom êxito, precisa alçar-se a prossecuções mais elevadas. Ó, que as coisas desse mundo, suas afeições e todas as suas capacidades precisam ser consagradas à pesquisa. E isso me impressiona demais. Vamos ser honestos pedindo a Deus uma coisa. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa porque eu não tenho feito isso. Percepções vivas, claras, com capacidade de discernimento, só acontece se nós tivermos o esforço necessário para buscar na palavra de Deus. Sem paciente, fervoroso e constante esforço, não se pode conseguir ventura do que Deus espera que a gente consiga celestial, né? Nos tornaremos dobres e indiferentes, diz a palavra de Deus. Precisa cavar mais, buscar mais, pedir a Deus, Senhor, me ensina, trabalha comigo. Olha aqui, ó, aqui, a recompensa da pesquisa. Olha só o que o Senhor Deus diz. Quem quiser fazer a vontade, corra atrás, que eu vou dar.
Eu sei que para ter vontade de ler Bíblia, a gente precisa orar muito pedindo a Deus que Deus faça. Senhor, me ajude a ter vontade de ler a sua Bíblia. Me ajuda, Senhor Deus, a ter amor pela Bíblia, mas amor de tal jeito que nada me chame mais atenção do que a palavra. Você acha que Deus vai dar se você pedir isso? Sim ou não? Você quer pedir isso para Deus hoje de manhã? Você quer pedir, Senhor, me ajude a ter esse tipo de posicionamento com relação à palavra? Por quê? Olha só o que o Senhor Deus diz. Em sua oração ao Pai, deu Cristo ao mundo uma lição que deve ser gravada na mente e na alma. A vida eterna é essa, disse ele, que conheçam a Ti, só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Isto é a verdadeira educação. E em seguida a próxima frase é: isto nos comunica poder. Você se sente com poder para falar das coisas do céu? Tem poder para falar de livros da terra, mas tem poder para falar dos livros do céu? Tem condição de falar sobre isso? Alguma coisa que tiraria desse trabalho, dessa ação, dessa missão, desse chamado, alguma coisa que te tiraria disso? Se houver, é preciso ser colocado subjugado sobre os nossos joelhos agora e pedir a Deus: Senhor, na sua misericórdia, me ensina, trabalha comigo, seja meu professor, seja meu diretor, seja meu coordenador, coordena minha mente, coordena minha vida, coordena minha história, me ajude a ter a visão correta das coisas dessa terra, porque se não for assim, não venceremos. Irmãos, estamos no limiar. Volta aí um para mim, meu filho, eu não sei o que aconteceu, volta esse daqui, ó. Vamos lá, eu quero ler junto com vocês esse daqui, vamos lá. O conhecimento experimental de Cristo e de Jesus Cristo, a quem Ele enviou, continua. Dá ao homem o domínio próprio, submetendo todos os impulsos e paixões da natureza inferior ao domínio das faculdades superiores da mente. Faz de seu possuidor filho de Deus e herdeiro do céu. Leva-o à comunhão com a mente do infinito e lhe abre os ricos arcanos do universo. Este é o conhecimento obtido pela investigação da palavra de Deus. Este tesouro pode ser achado por toda alma que der tudo para alcançá-lo. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vocês têm ideia de que glória o Senhor Deus quer revestir o nosso povo? Que glória o Senhor quer revestir as escolas adventistas? Gente com conhecimento que está além dos livros. Gente com experiência que está longe de qualquer ideia humana. Gente que cumpra aquilo que o Senhor Deus disse, que um de fora iria olhar para nós, agarrar no nosso vestido e dizer assim: deixa eu ir com você, porque eu estou sabendo e estou vendo que você está em Deus. Gente que quando o pessoal olha de fora e observa, diz: por que são assim? De onde obtiveram esse conhecimento? Vão dizer de você o que disseram de Jesus, porque depois que Jesus falou essas parábolas, o pessoal se reuniu e falou: não era esse o filho do carpinteiro? Por que ele está falando desse jeito? Esse não era o filho do carpinteiro? Olha só a linguagem. Meus irmãos, Deus tem um prêmio, um tesouro que já é teu, você só precisa começar a usar, encontrar e ir atrás. A lição do capítulo 8 do Parábolas de Jesus nos fez perguntas tremendas. O que nos tiraria da missão? Se acontecesse, o que é que ia nos tirar de lá? Que esforço você é capaz de fazer para cavar? E quando começa a cavar, está difícil. Aí deixa eu ir embora, largo esse tesouro aqui. Existem livros que estão tomando o lugar do maior de todos. Existem livros que estão fazendo do que... Essa pode deixar, filho. Existem livros que estão tirando de nós aquilo que já é nosso, que o Senhor Deus nos deu para fazermos a diferença no mundo.
temos pouca percepção, como o índio aquele, ou como o branco aquele, e não paramos para pensar naquilo, na conclusão daquele índio, quando ele disse, isso aqui é o que nem você e eu sabemos. Há um tesouro tremendo pronto para ser doado, dado, ofertado e usado e exemplificado ao mundo, para você e para mim. E o Senhor Deus gostaria que nós tomássemos posse disso. É a nossa chance. Qual é o maior tesouro que o Senhor Deus tem? Qual é o maior, pela graça e pelo poder do Senhor? A quem nos dera, e eu vou orar por isso agora, quando eu estiver ajoelhada aqui. A quem nos dera amar tanto, querer tanto a palavra de Deus, que nada fosse maior que isso. Que qualquer coisa nessa vida tivesse outra solução, não a de deixar isso aqui para lá, para resolver qualquer situação primeiro. Vocês já viram que nós fazemos isso? Nós passamos as coisas de Deus e espera que agora eu vou resolver tal situação. Vocês sabem por que fazemos isso? Porque não entendemos o valor do que temos na mão. Rico e inteligente foi Faraó. E eu queria pedir a você, que você tivesse a coragem de fazer o que eu preciso fazer agora. Pedir a Deus que Deus me dê visão para enxergar o que realmente tem valor, o que realmente é urgente, e pedir amor pela palavra de Deus de tal maneira que nada nessa vida possa ofuscar meu olho. E ainda a lição de hoje diz que quem ofusca os nossos olhos para a gente enxergar do jeito errado é o inimigo, que nos faz parecer patetas diante da vida. A gente troca o que tem um valor inestimável por coisas que vão ficar. Irmãos, vai ficar. Você entende isso? Vai queimar. Não vai adiantar, não tem como. Imagine-se entrando no céu. O Senhor Deus vai partir de onde você aprendeu, estudou e viveu. Porque nós teremos níveis de pessoas no céu. Sim ou não? Sim ou não, gente? É óbvio. Só para você ter uma ideia, observe os continentes, né? Nós temos gente lá no Ocidente, lá no Oriente, e gente aqui no Ocidente. A nossa vida aqui é completamente diferente da deles lá. Como é que será a vida no céu? Daqui ou de lá? É do Ocidente ou do Oriente? Como é que vamos viver no céu? Com que jeito? Imagina quanta coisa vamos ter que aprender quando entrarmos no céu. Porque a gente vai ter que aprender a visão, a ideia, a maneira de viver do céu. Mas nós partiremos de onde aprendemos. O Senhor Deus terá que talhar-nos, trabalhar-nos, de acordo com a capacidade que já foi nos dada e o quanto aproveitamos. Mas te assusta agora. Esta não é e nunca será a maior vitória. A maior vitória é pela graça e poder de Deus já entender aqui nesse planeta, o que o Senhor Deus quer fazer com quem serve a Ele, para exemplificar às outras nações, aos outros povos, às outras pessoas que vivem ao redor de nós, quem é o Deus que nos trabalha, nos faz viver diferentes, que talha a nossa vida, que burila o nosso coração. Sabe por quê? Palácios de ouro, ruas lindas, né? De marfim, flores que nunca murcharão, árvores que parecem mármore, viagens interplanetárias. Tudo isso é lindo, poderoso e muito, um grande tesouro, muito valioso. Mas não é esse o maior tesouro que você tem que ter. Abre bem seu ouvido. A visão que você precisa ter é a seguinte: eu vou voar por viagens intermináveis, vou visitar planetas, vou viver para sempre no mundo melhor. Mas o melhor de tudo, a cereja do bolo, não estou falando do bolo, estou falando da cereja do bolo, é você dizer para o universo todo que Deus está certo e que o diabo está errado. E você só diz isso com uma vida experimental nele, independente de valores, independente de conhecimento, independente de qualquer coisa que tenhamos vivido, seja no norte, sul, leste ou oeste do mundo. Dizer para o universo todo que Deus está certo e que o diabo está errado. E isso você vai poder fazer aqui, neste planeta. E você diz isso através das suas atitudes.
Por isso é que eu vou orar agora. Eu vou pedir, Senhor, eu estou aqui, vivo nos últimos dias. Eu tenho que entender o tamanho do tesouro que está na minha mão. Me ajude a me moldar a tua palavra para eu ter características do céu. Faça em mim esse trabalho. Vem cá, Senhor, me ajude. E quando entramos em contato com a mente divina, o Senhor faz em nós o que Ele pensou em fazer ao nos permitir nascer. Eu vou me ajoelhar agora e eu vou orar. Por favor, Senhor, trabalha comigo. Mexe comigo, Senhor. Faça na minha vida o teu trabalho. Eu preciso disso, Senhor. Não pode ter alguma coisa que seja maior que isso. Não pode ter nada que seja tão grande quanto o teu trabalho na minha vida. E quando você entende isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As provas, elas servem para mostrar quem nós somos, o que realmente nós somos, quem realmente somos, o que realmente é de valor para nós. Não deixe as dificuldades mostrarem ou dizerem para você, ou insinuarem para você que existe alguma coisa mais valiosa do que o que realmente tem valor na tua história, na tua vida. Você já está dentro do povo de Deus. Você já é daqui. Já faz parte do povo do Senhor. Foi chamado. Não existe 3 grupos, é só 2. Um para o fogo e outro para as mansões celestiais. E você é o das mansões celestiais. Então toma agora na sua mão e diga, Senhor, faz em mim o teu trabalho. Faz em mim, Senhor. Trabalha comigo. Pai Santo que estás nos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio da vida. E vida em abundância como temos tido. Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem dado. E eu sei que elas só são nossas por causa do sacrifício de Jesus, em nome de quem eu me aproximo nesse momento. Pai Santo, querido Pai Celestial, muito obrigada por Jesus Cristo, pelo dom de Jesus. Obrigada pela Bíblia, que é Jesus em letras. E obrigada por Jesus, que é a Bíblia em ação. Então eu lhe peço em nome de Jesus, ajuda-nos a dar importância para aquilo que o Senhor já nos deu. Não nos permita sermos perdedores como Satanás é. Não nos permita perder as coisas que o Senhor tem nos dado. Nem permita que o inimigo, Senhor, escureça os nossos olhos para não enxergarmos e nos tire o discernimento por algum tipo de dificuldade aparente ou verdadeira que possa acontecer. Eu rogo a Ti, Senhor, dá-nos, Pai Santo, o imprimatur do céu, o sinete celeste, que em nome de Jesus as pessoas ao olharem para nós sintam a Tua presença. Que ao educarem, Pai de amor, o povo de Deus, aqui eu tenho educadores, eles possam estar educando segundo o Teu molde. Que tenhamos a visão que foi exemplificado aqui naquela palavra, há tanto que ainda não sabemos. Ajuda-nos a não sermos conselheiros molestos. Que nossa vida, Senhor Deus, possa estar segundo o Teu querer, Tua maneira de dizer, Tua maneira de instruir, segundo a Tua sabedoria, sendo dirigida pelo céu. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor levante a sua mão para nós agora. Queremos tirar tempo para estudar a palavra, Senhor. Tempo de qualidade. Dá-nos amor pela palavra. Dá-nos, Senhor Deus, amor pelo céu, pelas coisas do céu. Transforma-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoando essa pessoa que está nos ouvindo em casa agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você e dê a todos nós um bom dia.